É com muita alegria que a gente estamos aqui para estudar uma parte da Palavra de Deus, né? E queremos convidar você para fazer uma oração. Senhor nosso Deus, que está no céu, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Envia o teu Santo Espírito para que possa nos inspirar e nos iluminar no estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 29, Deus nos dá uma regra de como a gente proceder contra a alimentação. Deus se preocupa com a gente, né? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você tem que ler o manual de instrução do fabricante, porque ele conhece aquele veículo e você sabe quando tem que fazer as trocas de óleo, ou seja, como que você deve ali usar aquele veículo. E Deus te criou eu e você, e Ele também nos deu o manual de instrução, que é a sua palavra. Em Gênesis 1, verso 29, diz o seguinte, vou ler com você aqui na minha Bíblia, diz o seguinte: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente e que está sobre a terra, e a toda a terra, aliás, e toda árvore que dá fruto e que dê semente, se usar por mantimento. O plano de Deus, então, para a gente, é que a gente fosse vegetariano. Olha só, tudo que tivesse semente, fruto, erva. Então, o plano original de Deus é que a gente tivesse um regime saudável, vegetariano. Mas esse plano também se estendia também para os animais. Fala aqui no verso 30, e a todo animal da terra, todas as aves do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim se foi. Você percebe também, os animais também andam vegetariano. E olha, e a questão aqui, lógico que é generalizada, porque você não vai sair comendo aí qualquer coisa, né? Tem plantas que são prejudiciais, você não vai sair comendo capim. Deus deu pra gente, Deus estava preocupado em dar uma informação geral. Deus nos dá para nós alimentos provenientes do mundo vegetal. Esse que nos dá para a gente. E também para os animais. É isso que Ele estava nos dando. Mas, com a vinda do pecado, o que aconteceu? Os animais mudaram o seu costume. Alguns deles passaram a ser carnívoros, desenvolveram presas. O homem, até um certo ponto, continuava ainda seguindo o regime vegetariano, até que veio o dilúvio. No Gênesis, no capítulo 8, nós vamos ver isso aí, que no capítulo 7, ali fala que Deus veio o dilúvio e Deus mandou que Noé colocasse na arca 7 pares de animais limpos e um par de animal que não era limpo. Deus estava estabelecendo ali um regime de alimentação emergencial. Por quê? Com a vinda do dilúvio, houve 40 dias sem chover, chovendo. E quando a arca, ela ficou lá no Monte Ararat, né? E ali, quando Noé saiu dali, não tinha mais animais na terra, os animais tinham morrido. Achava peixe lá no mar, né? Então, e só tinha aqueles animais que estavam na arca. Então Deus já te providenciou para ele comer, alguns animais para ele comer. Tinha 7 pares, então tinha animais para servir de reprodução e alguns animais para servir de alimentação para Noé, viu? Então ali isso que aconteceu. Então Deus deu um regime alimentar ali emergencial. No capítulo 9, Deus ele reforça o regime lá do Éden e acrescenta esse regime carne. Olha, diz o seguinte: abençoou Deus Noé, capítulo 9, verso 1, abençoou Deus Noé e seus filhos, e disse-lhe, frutificai, multiplicai e enchei a terra. E aí depois no verso, vamos adiantar aqui, no verso 3 diz assim: tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento, e tudo vos tenho dado como dei a erva verde. Olha só, aqui Deus diz que tudo que se move como a erva, isso ele viu, então Deus reforçou o regime alimentar. Só que no verso 4 diz: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Então parece aqui há Deus liberou o alimento carne, mas com uma condicional: não comer a carne com sangue. Entendeu? Você percebeu? Então o alimento carne entra aqui pela primeira vez, né? E quando fala aqui, alguns pegam esse texto e diz o seguinte, que Deus liberou comer tudo que se move. Então pode comer tudo. Só que tem um problema aqui.
Se você pegar esse texto e comer tudo que se move, a gente vai ser canibal. As pessoas vão comer carne. Nós diríamos que a Bíblia está autorizando a gente a ser canibal, comer carne humana. E não é bem isso. Essa ordem aqui é generalizada. A gente não pode pegar isso, até porque lá na frente a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Que lá no Levítico 11, Deus vai estabelecer para nós uma lista de animais que pode comer. Então, lógico que Deus estava falando isso de forma geral. E vamos, falando isso, vamos dar um pulinho lá em Levítico 11. Lá em Levítico 11, vamos ver um pouquinho dessa lista. Qual foi a lista de alimentos que Deus permitiu que a gente comesse? Então, abre a sua Bíblia, se você tem Bíblia. Eu vou abrir aqui a minha aqui, e você abre a sua aí, e nós vamos estudar junto esse texto. Olha, falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, estes são os animais que comereis, dentre todos os animais que há sobre a terra. Olha, uma restrição, esses são os animais que comereis, dentre todos que há sobre a terra. Quais são eles? Os que têm unhas fendidas em duas e rumina, deles comereis. Então, o animal pode comer, que tem unha fendida e rumina, né? Então você vai ver que o boi tem unha fendida e rumina, pode comer. Cabrito, pode comer. Então essa carne de boi pode comer tranquilo. Estou falando de animais, não estou falando aqui das aves. Das aves, fica na frente, então a lista de aves também. Então vamos botar isso como exemplo aqui. Aí ele vai citar o seguinte, destes, porém, não comereis os que rumina ou dos que têm unhas fendidas. Destes, porém, não comereis dos que rumina ou dos que têm unha fendida. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. O coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, isso vos será imundo. Aí vai a lebre, que rumina, mas não tem unha fendida, essa vos será imundo. Aí também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas divide em duas, mas não rumina. Então Deus dá exemplo aqui pra gente, um exemplo. Olha, ele falou aqui do camelo, rumina, mas não tem unha fendida. O coelho, a lebre, rumina, mas não tem unha fendida. Mas o porco tem unha fendida, mas não rumina. Ou seja, tem que ter as duas características, não basta ter uma delas. Isso que está dizendo aqui, o texto, entendeu? E nós vamos depois seguir dos peixes, que nem barbatana e escama, e depois passa aqui a família das aves e dos répteis, e a gente não vai deter muito, você pode pegar o livro, o Levítico, e ler com atenção isso aí. Agora, eu quero chamar a atenção para você de um animal que muita gente come. É o mais consumido. E Deus já sabia disso, que as pessoas iam consumir mais esse animal. Ele fez uma restrição mais severa nesse animal. Não que ele fosse mais imundo, mas Deus sabia a tendência humana de consumir mais esse animal. Eu estou falando do porco. Vamos ver o que Deus disse lá no livro de Isaías sobre a carne de porco. Vão abrir comigo Isaías 65. Isaías 65, né? Vamos abrir ali a Bíblia nossa, sua Bíblia aí, a gente está tentando passar para você aqui, instruções da palavra de Deus. Olha, esse texto de Isaías, não é Isaías falando. Isaías abre aspas para Deus. O texto da primeira pessoa. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Não é Isaías que foi buscado, foi Deus que foi buscado, está dizendo isso aqui. Ele disse, há uma nação que não chamava pelo meu nome e disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminhos que não são bons após seus pensamentos. Povo que de contínuo me irrita. Olha bem, o povo irrita a Deus. E de que forma esse povo irrita a Deus? Sacrificando no jardim, queimando incenso sobre altares. Ou seja, ele fala, habita entre as sepulturas, faz macumba. E entre essas formas de irritar a Deus, ele diz o seguinte, aqui ele fala que o povo faz, além disso, come carne de porco e tem no seu prato coisas abomináveis. Olha bem, Deus botou o macumbeiro, esses que faz despachos, né, aí, juntamente com o porco, como coisas que irritam a Deus. Pensa bem, você está irritando a Deus no seu regime alimentar? Ele disse que povo que diz, eu sou mais santo do que você, não chegue até a mim. És no meu nariz
como fogo que arde dia e noite. E você está irritando a Deus. Diz aqui que aqueles que comem carne de porco e fazem essas outras coisas, Deus diz que irrita a Deus. Vamos puxar um pouquinho mais, Isaías 66, do verso 16. Aqui está falando o contexto do juízo final. Olha só, é juízo final. Deus falando o seguinte, ele passa uma mensagem muito severa. Isaías torna a abrir aspas para Deus. Ele diz o seguinte, olha o que Deus diz: porque com fogo e com sua espada, aqui Isaías não abre aspas, tá? Aqui Isaías começa a citar, começa a falar, com povo e com espada entrará o Senhor em juízo, com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Olha só, está falando do juízo final. Quando Jesus voltar, vai acontecer um juízo, e os mortos do Senhor serão multiplicados. E aqui ele abre aspas, os que santificam nos jardins, um após os outros, que comem carne de porco, abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então ele abre aspas para Deus. Quem serão aqueles que ele colocou aqui? Que serão, quem são os mortos do Senhor no dia do juízo? Serão os ímpios, mas entre esses ímpios estarão os que comem carne de porco e rato. A Bíblia fala, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. Quando que Deus vai juntar todas as nações para ver a sua glória? Quando Jesus voltar. Você vai ver Jesus voltando em glória. E nesse dia, ele diz ali, nesse dia haverá um dia de juízo. Os mortos do Senhor serão muitos. E entre esses mortos estarão aqueles que comem carne de porco. Alguns vão dizer, mas isso é Velho Testamento. Mas aqui é a citação de Deus. E no livro de Malaquias fala algo sobre o caráter de Deus. Eu quero que você abra comigo Malaquias, onde Malaquias vai falar sobre o caráter do nosso Deus. Mas eu estou em Miqueias, vamos pular um pouquinho Malaquias. Volto um pouquinho aqui. Estou me perdendo porque Malaquias, aqui ele vai falar o seguinte, no capítulo 3, ele diz o seguinte, o verso 6, ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumido. Olha só, Deus disse que ele não muda, o caráter de Deus é imutável, e se ele não muda, aquele que ele disse lá em Isaías, está valendo. Ele disse que quando ele voltar, vai destruir as pessoas, os rebeldes. E entre os rebeldes cita aqueles que comem coisas que Deus não se agrada. Isso é muito sério. É questão de salvação. Apesar de, mas basta crer em Jesus. Mas lá em São João diz, se me amas, guarde meus mandamentos. Você me ama, você me obedece. Se você não me obedece, você é um rebelde. E ali fala que os rebeldes serão consumidos. Outro texto também interessante está lá em Mateus 5. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, diz o seguinte, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passe, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, até que seja cumprido tudo. E qualquer, pois, que violar um destes meus mandamentos, por menor que seja, assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Amém? Então Deus está dizendo que ele não mudou. Diz aí em Malaquias que ele não muda. E ele diz, Jesus veio, quando ele chegou aqui, ele falou assim, eu não vim para mudar. Isso quer dizer, se Jesus não veio para mudar, as palavras dos profetas estão valendo. Ele não veio mudar. Ele disse que aqui, quando Jesus escreveu essas coisas aqui, João não tinha profetizado, Paulo não tinha escrito nada. Ou seja, Jesus está falando, referindo-se aos profetas que viveram antes dele, aos profetas antigos. Não vim mudar a lei e nem os profetas. Onde estava a lei? Lá no Antigo Testamento. Ele disse que qualquer que ensinar um desses mandamentos, menor que seja,
será considerado pequeno no céu. Então, eu quero dizer para você que vamos atentar para o nosso regime de saúde, não somente a questão de carne de porco, mas todas as regime que Deus coloca. Parabenizo aqueles que já estão fazendo uma reforma de saúde, né? Alguns já não estão tomando nem refrigerante, mas vão tentar também por essa questão dos alimentos carnes, viver em temperança, alimentar aquilo que Deus pede. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar alguns temas relacionados aos versículos bíblicos em que pessoas que dizem que a gente pode comer de tudo, né? E apontando alguns textos bíblicos, por exemplo, aquele texto, tudo que entra para a boca para dentro não contamina o homem, o que contamina o homem que sai da boca para fora. Uns apontam o lençol lá de Pedro, de Atos, né? Que tinha animais limpos e imundos, e que fala que não podemos considerar imundo que Deus purificou, alega com isso que foi abolido, essas leis de saúde foi abolida. Eu digo para você que não foi, porque Deus disse que não muda, e se foi abolido, nós teríamos um problema com o caráter de Deus, porque ele disse que não muda e que não veio revogar. E se lá atrás ele está revogando, então aqui Deus está entrando em contradição. E eu acredito que Deus não entra em contradição. Então nós precisamos entender esses textos, para entender o que eles estão falando para nós. Até o nosso próximo estudo.